Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos o Evangelho de Jesus. Eu peço desculpas para vocês porque houve um probleminha e nós hoje fomos convocados a estarmos aqui. Estávamos arrumando janta, então vocês vejam como que nós estamos. Mas vamos nesses instantes elevarmos os nossos pensamentos a Jesus, respirarmos bem fundo, respirarmos profunda e pausadamente, entrando em conexão com essa energia de amor incondicional, que é a energia crística, que está presente em todo o universo. E respirando profundamente, vamos por alguns instantes fecharmos os nossos olhos, pensarmos na maravilha de mais um dia, que a providência divina nos premiou com a bênção da saúde, que nós tivemos a oportunidade de nos levantarmos e com muita saúde e bem-estar exercermos todas as atividades do dia sem que mal algum nos prendesse ao leito. Então vamos pensar nisto, vamos elevarmos os pensamentos a Jesus. Vamos agradecer o dia, vamos agradecer a nossa família, vamos agradecer a bênção do alimento físico e a bênção do alimento espiritual. E agradecer ao Cristo que hoje tivemos uma outra oportunidade de escrevermos a nossa história, de buscarmos através da nossa vontade, da nossa perseverança, de buscarmos através dos ensinamentos de Jesus, da observância das leis divinas, sermos melhor hoje do que ontem e amanhã sermos melhores do que hoje. Então fechemos os nossos olhos, mentalizemos a figura de Jesus de Nazaré, o nosso carpinteiro amantíssimo, estendendo as suas mãos benfazejas para nós e dizendo: vinde a mim, você que está fadigado, e eu te aliviarei. Eu venho ao mundo para te dar a minha paz, e não a paz que o mundo te quer dar. Entreguemo-nos a Jesus. Respiremos profundamente. Sintamos a paz e o bem-estar que esse abraço afetuoso do Cristo nos dá. E assim elevemos todos juntos a oração que ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Que venha a nós o vosso reino. Que seja feita, Senhor, a sua vontade, feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Agradeçamos a Jesus, a presença augusta da nossa oradora, que com tanto amor, com tanta bondade, vem nos trazer um pouquinho do bálsamo através dos ensinamentos de Jesus. Que você seja muito bem-vinda
Que Jesus te proteja e te acompanhe. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo. A Marilu Tá teve bom um a imagem? probleminha. Hã? Ela me falou. Você vai Então, me falando se a imagem está boa, se está tudo ok. tá ótimo. Aqui em casa Tá? também, às vezes a gente tem um probleminha na conexão. Fomos pegas de calça curta, estávamos fazendo janta e você olha a aparência. Que isso? É a intenção. Então, eu vou fazer a leitura e aí a palavra é Entendi. sua, viu? Que Tá Jesus ok, muito te abençoe. obrigada. Sim, sim. Nós vamos falar hoje do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Item 4, causas Isso, atuais das aflições. isso, As contrariedades da vida possuem duas origens bem diferentes. Umas têm uma causa na vida presente e outras em vidas passadas. Quando procuramos as origens dos males terrenos, vamos encontrar em nós mesmos a responsabilidade pela maioria deles. Quantos homens caem por seus próprios erros? Quantos são vítimas de seu próprio desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Quantas pessoas se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes, frutos do interesse ou da vaidade, nos quais o sentimento verdadeiro não teve importância alguma? Quantos desentendimentos e disputas desastrosas poderiam ser evitados com um pouco mais de calma e com menos melindres? Quantas enfermidades resultam da falta de moderação e dos excessos de toda ordem? Quantos pais tornam-se infelizes por causa de seus filhos, por não terem combatido suas más tendências desde a infância? Por indiferença e comodismo, deixaram crescer neles o orgulho e egoísmo, e a tola vaidade que ressecam o coração. Mais tarde, ao colherem o que semeiam, ficam espantados e aflitos com a falta de respeito e a ingratidão dos filhos. O homem, normalmente, é o autor de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecer isso, acha mais fácil e menos humilhante para sua vaidade colocar a culpa na sorte, na providência ou na sua má estrela, quando na verdade a má estrela é a sua própria negligência. Os males dessa natureza constituem seguramente a grande maioria das contrariedades da vida, e o homem os evitará quando trabalhar para seu aperfeiçoamento moral e intelectual. Jesus nos abençoe. que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz, que a luz do Divino Mestre Jesus possa estar presente no coração de cada um de vocês. Estamos distante, mas estamos próximos dos ensinamentos do Divino Mestre Jesus, dos exemplos. Meu nome é Maria Aparecida, eu sou trabalhadora da Casa Espírita Vicente de Paulo de Itaberaí. Agradeço imensamente o convite e a reflexão da noite de hoje é um pouquinho do aprendizado para a gente fazer uma comparação do que nós estamos passando. Bom, nós vamos falar das causas atuais das aflições. As causas atuais, as contrariedades da vida, elas são de duas espécies. Ou, se quisermos, tem duas origens bem diversas, que nós podemos distinguir. Umas têm causa na vida presente, outras fora desta vida. E de início nós vamos falar um pouco das da vida presente.
Bom, muitos males são consequência natural do caráter da conduta que os sofrem. Muitos homens caem por sua própria culpa. Quantos homens caem? Por quê? Por causa do orgulho, da vaidade. Eles caem pela intolerância. Então, cometem, às vezes, algum crime, terão que ser presos atrás de uma grade. E aí vai gerando as consequências das causas que nós vamos sofrendo no nosso dia a dia. O Evangelho foi bem claro na explicação que Jesus nos deixou, explicando o porquê do que tudo que nós passamos. Quantos são vítimas de sua imprevidência, da ambição? Quando nós falamos ambição, falamos do orgulho, a ambição é o que está acontecendo conosco hoje, se fizermos um parâmetro, nós estávamos muito acelerados, a humanidade muito acelerada, a ambição muito desregrada, a posse por bens materiais. Então estava assim, parece que precisava de algo para dar um refreio à humanidade. E infelizmente veio, que não tem como a gente deixar de falar que às vezes é cansativo, estamos vivendo uma transformação que é o Covid-19. Mas se a gente analisar, nós vamos ver o quanto que nós estávamos sem tempo para tudo. Então, o que é isso? O que é essa ambição? O que é a aquisição desenfreada que todos nós estávamos vivendo? Porque quando eu falo todos nós, primeiro eu estou incluindo a mim próprio. O Evangelho serve primeiro para mim e eu vou repassar para vocês. E o nosso orgulho de querer ser mais, de apresentar mais, o orgulho, a vaidade. E aí a gente também faz uma reflexão, quantas pessoas são arruinadas por não terem limitados desejos? Quantas? Aí nós colocamos os desejos, vamos citar alguns aqui, por exemplo, do álcool, do cigarro, das drogas. Nós colocamos as drogas lícitas e as ilícitas. E o que é que nós estamos plantando? Qual o exemplo que nós estamos dando? O que nós estamos fazendo? Porque mesmo as drogas ilícitas, a gente tem que ir trabalhando o nosso organismo através de mudanças para que a gente possa libertar. O álcool hoje ele é desregrado. O cigarro ele é desregrado. E aí futuramente, ou hoje mesmo, a gente pergunta, por que estou nessa situação? Por que meus filhos estão nessa situação? Então, uma reflexão que hoje eu estou fazendo com vocês, para que a gente possa refletir e aproveitar o momento que nós estamos em recolhimento, para ver o que nós estamos fazendo. Por que nós estamos questionando as causas que nós estamos passando? E aí nós entramos num outro parâmetro. Quantas uniões infelizes? Porque resultam dos cálculos do interesse e da vaidade. As uniões hoje, pela estatística de 3 matrimônios, 1 termina em divórcio. O que está acontecendo? É a nossa intolerância? A nossa não aceitação? Por quê? O que está resultando? Porque os cálculos, isso indica, e essas uniões estão sendo feitas só pela vaidade? Deixando, nada tendo isso com o coração, com o sentimento? Então, se hoje, bom, se eu casar der certo, bem, se não der, eu separo. Tudo bem. E quando envolve filhos? Gente, a reflexão que eu estou fazendo sem cobrança, mas uma análise. E quando tem os filhos, que aí você tem que estar trabalhando uma guarda
parcial cada um, que vai dividir, que os filhos têm uma divisão, um dia com o pai, um dia com a mãe. E aí a gente continua na reflexão. Quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio? Bom, não combatemos desde o princípio as más tendências, as más inclinações. Mas se voltarmos da reflexão desde o início, quais são os exemplos? Quantas vezes nós estamos apresentando aos nossos filhos os ensinamentos do Mestre? Quantas vezes nós estamos levando aos nossos filhos o Evangelho? O que nós estamos fazendo? Qual o exemplo que nós estamos para a gente hoje olhar e ver como está a juventude? Desenfreada no álcool, no cigarro, na droga, no sexo desregrado, na falta de harmonia, de respeito. O que nós fizemos? Nós estamos seguindo os exemplos do Divino Mestre Jesus? Para aí a gente querer colocar culpa, procurar muletas, que o culpado tudo é a nossa má sorte. A culpa de tudo é de Deus por não ter dado oportunidades. Tem uma frase que eu gosto de usar muito, e que eu sempre usei, e eu acho assim que seria bom para vocês refletir. Eu sempre falei, e em todos os aspectos, não só referente aos nossos filhos, mas em todos os sentidos da nossa vida, vou fazer tudo para que dê certo. Se não der, eu tentei. Mas se der, que ótimo. Então, em todos os sentidos, nós temos que fazer tudo. Nós temos que dedicar pelo que nós estamos optando, mas que a gente dedique. Então, o que nós fizemos? O que nós acompanhamos no nosso dia a dia? Junto aos nossos filhos, por exemplo, junto à nossa família, junto a nós próprios. Então, faremos tudo o que tiver ao nosso alcance. O resultado foi positivo? Excelente. Não foi positivo? Eu tentei. Então, hoje, se os pais estão infelizes, mas a gente sempre está tendo oportunidade de estar fazendo melhor. O Evangelho ele foi bem claro, bem claro. É bonita, o capítulo 5 todo, ele explica bem. Vale a pena, compensa pegar e ler, e estudar e entender sobre o capítulo 5. E aí a gente ainda pergunta que todos os que têm os corações feridos pelas vicissitudes e as decepções da vida, interroguem friamente a própria consciência. Olha, a interrogação da própria consciência, conforme eu já falei, o que eu tenho feito para melhorar? O que está acontecendo? E se a gente pôr um parâmetro que eu comecei a falar com vocês sobre as aflições, porque elas têm duas distintas, né? As das causas atuais e das regressas. Das atuais, o que eu tenho feito? Interrogando a consciência. O que eu tenho contribuído para melhor? O que eu tenho feito? Primeiro que nós temos que analisar, o que eu tenho feito para mim. Porque uma coisa é certa, nós temos que estar bem, nós temos que melhorar, mudar o nosso íntimo, fazer uma reforma, uma mudança, para que a gente possa estar ajudando o outro. Mas quando a gente também pode fazer uma reflexão, mas e se não for da agora? Se eu sempre estou tentando fazer o melhor, estou sempre trabalhando, observando a minha vaidade, o meu orgulho, sempre podendo estar servindo. Por que às vezes eu não sinto bem?
O porquê que às vezes eu tenho intuições, eu tenho vontade de coisas que não é minha. É hora de fazer uma reflexão. De onde está vindo isso? O que é que eu tenho que combater que me acompanhou de vidas regressas? É onde a gente tem que analisar, estudar a cada um, entrar em oração, em sintonia com o Divino Mestre Jesus, com os exemplos, e fazer uma mudança. Porque só assim a gente vai conseguir ter um parâmetro melhor em relação a toda a nossa família, em relação ao nosso convívio, porque nós sabemos que na família é onde nós vamos aparar as nossas arestas. Analisar a nossa consciência. Para que estou aqui? Por que foi-me dado essa pedra preciosa que são nossos filhos, para que nós podemos lapidá-los? Nós sabemos que nós temos filho, para quem são os pais, são filhos bem diferentes. Eles falam que é como se fosse os dedos da mão, são bem diferentes. Mas se nós fecharmos a mão e fazer isso, nós estamos iguais. Nós estamos iguais. Torna igual. E aí nós perguntamos, tá, eu estou na qualidade de pai. Eu tenho uma superioridade. O Evangelho, a doutrina espírita nos esclarece muito bem. Somos espíritos milenares, somos espíritos individuais. Hoje estou na qualidade de mãe, tenho muito a ensinar meus filhos, mas não podemos esquecer que eles também têm muito a nos ensinar. Nós temos que quebrar o nosso orgulho e ter uma aceitação. Porque eles também são espíritos milenares, estão temporariamente na qualidade de filhos. E nós temporariamente na qualidade de pais. Então, é recíproco o entendimento. Então, nós temos que aproveitar. O momento é agora. Agora. O ontem já foi, o hoje é o presente. Para a gente estar analisando e revendo o porquê dessas aflições. E eu coloquei bem assim por causa dos nossos filhos, porque nós estamos preparando o futuro deles. A reflexão junto a ele, porque aí ele vai englobar a família. Nós pegando a família consanguínea, automaticamente estamos pegando as famílias afins, nossos parentes mais distantes, nossos amigos, a nossa família espiritual. Então, é para a gente estar analisando. Que remontem, conforme eu falei, passo a passo, a fonte dos males que nos aflige. E verão se na maioria das vezes não pode dizer, se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. Bom, falando assim claramente, conforme eu falei, quando eu estou falando com vocês e quando eu leio, estudo o Evangelho, primeiro estou falando para comigo, se eu tivesse feito, poderia ter feito diferente? Ótima reflexão. Já é o primeiro passo, é o reconhecimento. Sem cobrar, sem martirizar, sem condenar, sem flagelar a si próprio. Bom, eu não fiz, mas estou tendo a oportunidade de mudança a cada instante. Então, para que ficar lastimando? Nossa, reconheceu que eu poderia ter feito diferente?
é muito bom. O que eu posso fazer? E tem outro ditado que eu gosto muito de usar. Eu sempre falo para quem convive comigo, para as minhas colaboradoras também, é assim: você falhar, errar uma vez, é admissível, normal. Vem Jesus e fala: quem nunca errou, atire a primeira pedra. Ótimo. Segundo, errou novamente, o mesmo erro é tolerante. Mas aí a terceira vez já é uma persistência. É uma persistência e, com todo o respeito da palavra, a gente pode até dizer, é uma falta de senso, uma burrice. Então, para que a gente, nesse passo a passo, conforme eu falei anterior, que a gente remonte e analisa, junto a tudo da nossa vida, em todos os sentidos, no nosso íntimo, o que é essas aflições, o que é que está me atingindo, por quê? Tem causas aqui? Você faz uma análise, mas eu não tenho motivo para estar nervosa, eu não tenho motivo para estar agressiva, eu não tenho motivo para estar destratando as pessoas. Então, vou rememorar, vou pedir que eu possa ser intuída, vou pedir ao meu guia protetor que me auxilie, vou pedir perdão para quem eu convivi em vidas passadas e fiz alguma coisa. Então, nós temos a cada instante a oportunidade de recomeçar, de fazer melhor, sem punição, sem estar judiando de nós próprios. O perdão foi feito para ser pedido. Então, que nós possamos pedir perdão quantas vezes for, mas que a gente faça uma programação, que a gente coloque objetivos nas nossas vidas para que falhemos menos. Para que a gente aproveite essa oportunidade que estamos aqui reencarnados. Porque nós sabemos que a fila do outro lado é imensa, de espíritos esperando para vir. E também temos o conhecimento que cada dia está ficando mais difícil a oportunidade. Hoje, quem casa são poucos que querem ter filhos. Então, a nossa oportunidade da gente trabalhar as nossas aflições, o momento é agora. É agora. E aí, a gente pergunta, a quem, portanto, devem todas as aflições, senão a nós mesmos? Muitas vezes, em reconhecê-lo, acha mais simples, muito menos humilhante para a vaidade acusar, conforme eu falei, a sorte, acusar a providência, acusar a falta de oportunidade. Então é mais tranquilo usarmos uma muleta. Não aceitamos. Então usamos uma muleta e acusamos a quem estiver mais próximo, aos nossos pais, à sorte, à providência, a Deus, que muitos ainda dizem e acreditam que Deus castiga e nós sabemos que Deus é soberanamente bom, justo, onipresente, está conosco. Então, nós não temos como acusar, a não ser a nós mesmos. E a mudança começa de nós. Ela começa de cada um. Então, o autor dos nossos próprios infortúnios somos nós. Somos nós. De tudo que acontece, somos nós, porque se falar, pode dizer, eu já ouvi várias vezes frases assim, mas eu fui porque ele me convidou e insistiu.
Eu bebi porque não tinha como falar não. Eu experimentei a droga por isso. Não. Então, nós temos que analisar, nós temos que ter, igual eu falei, o compromisso, o objetivo, a determinação e saber o que é melhor para nós. Ter a consciência que nós estamos aqui de passagem. Ter a consciência que nós só vamos levar o que nós plantamos. Sabemos que o plantio é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Vamos colher o que nós plantamos. Isso aí é inquestionável. E também não há uma só falta, não há uma só falta, por mais leve que seja, que infraciona as leis divinas. E eu quero, assim, também deixar que nós temos duas leis que regem o nosso universo. As leis naturais, que é a lei divina, e as leis do homem. As leis naturais é imutável. As leis dos homens, às vezes, podem dar um jeitinho, mas nós sabemos, mas aí vai da consciência de cada um. E os sofrimentos são uma consequência, uma advertência de que tudo andou mal. Então vem o sofrimento, se está sofrendo, se está passando, é porque alguma coisa andou mal. Ela não está bem. E dão-lhe a experiência e fazer sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como a necessidade de melhorar. Porque com tudo isso, com todo esse passo, nós vamos aprendendo a diferença entre o bem e o mal. Tem também aquela reflexão que a gente pode fazer. Só faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse para você. Ela é muito válida. Ela é muito válida. Então, se não faz bem para a gente, ela não vai fazer bem para o próximo. Então, assim, é uma reflexão e uma conscientização para que a gente possa aproveitar esses momentos que nós estamos em recolhimento, nós só estamos em recolhimento, nós não estamos prisioneiros, nós não estamos afastados, porque hoje eu estou aqui falando com vocês, não conheço, inclusive, você não falou seu nome? Beth. A Beth, que estou vendo pela primeira vez e a gente está tendo a oportunidade, é uma das boas coisas, né, que a tecnologia está fazendo para a gente está próximo de pessoas que a gente não tem convívio, não conhece, mas estamos tendo a oportunidade dessa sintonia, dessa vibração, de poder compartilhar os ensinamentos do Divino Mestre Jesus com a nossa maravilhosa doutrina espírita. Bom, então, como eu estava falando, para que a gente possa diferenciar o bem e o mal, é o momento para a gente estar melhorando a cada instante e que a gente ter a certeza que o sol brilha a cada dia. Todos os dias, porém, o sol brilhará no dia seguinte. E tem uma frase do Chico Xavier, depois dessa reflexão, que eu estou fazendo um chamamento para todos nós, que eu tenho refletido muito esses dias. No início não foi fácil, eu sei que não foi fácil para muita gente. Nós estamos ambientando, mas se a gente analisar, ela está sendo bom, melhor, que a gente possa analisar a nossa vida, o nosso dia a dia, o que nós estávamos fazendo, nós desaceleramos e a vida continua. Então, assim, que é muito bom. Tendo oportunidade de convívio com outras pessoas, levando o ensinamento, então é uma reflexão e que todos os dias a gente pode fazer, além da gente analisar a cada um, a gente analisar, Santo Agostinho também fala uma coisa que eu acho assim, é muito bom da gente refletir. Todos os dias, ao término
do dia. Nas suas orações, à noite, na sua reflexão, faça uma análise. Busque a sua consciência. Veja o que de bom você fez nesse dia, o que você deixou de fazer. Qual a preparação para o outro dia, para o amanhã? Porque, olha, não adianta falar assim, não, eu deito amanhã, eu não quero nem saber. Gente, não existe. Nós temos que programar, sim, tudo na nossa vida. Nós temos que ter disciplina, uma programação e analisar, sim. Por quê? Fui sem educação. Por que eu fiz isso? O que é que eu posso mudar amanhã? Porque nós temos conhecimento que onde há maior organização, chama-se plano espiritual. É para onde nós vamos voltar um dia. Então, que a gente possa. E Chico Xavier deixou para a gente uma frase que eu acho assim, ela muito louvável, de tantas que ele já deixou. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Podemos começar agora, vamos esquecer que o que foi o de ontem, de outros dias, que só sirva de aprendizado. Que a gente possa tirar ali, passar na peneira e pegando o que é de bom. O que for de ruim, a gente deixa e que sirva para que a gente não falhe mais. Então, no meu entendimento do Evangelho foi esse. Deixa aí para quem chegar em casa quiser ler, esse do capítulo 5, item 4. E as minhas palavras eram essa. Agradeço imensamente, fazer as minhas considerações finais. Agradeço imensamente a oportunidade, a Marilu por ter me convidado, a Beth por estar aqui presente comigo, agradeço. E eu quero pedir a espiritualidade maior. Eu vou pedir licença e vou pedir à equipe de Bezerra de Menezes, com seus trabalhadores, que ele possa estar à frente dos profissionais da saúde, que possa dar toda assistência ao nosso Brasil e ao nosso planeta. Esteja conosco, esse médico espiritual incansável, num momento que nós estamos vivendo, que possa levar aconchego às famílias que perderam entes queridos pela pandemia, mas também que possa levar preparação, um fortalecimento para todos nós que estamos aqui. Mas peço também a Maria de Nazaré, a socorrista, que trabalha incansavelmente no Vale dos Suicidas, que ela possa estar presente, levando o conforto aos espíritos que estão tendo a fraqueza do espírito e da matéria e não estão conseguindo passar essa etapa, estão cometendo o suicídio. Que ela possa estar juntamente com a equipe, dando assistência. E aqueles que não conseguirem, que tiraram a sua própria vida, que eles possam receber focos de luz, que eles possam ser agraciados por essa irmã incansável, que ela esteja presente conosco hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigada a todos. Obrigada, Beth. Obrigada a você. Obrigado. Meu netinho que chegou aqui. Oh, meu bem, Fala oi. eu que agradeço. Um beijo. Nós estamos te esperando assim que os trabalhos voltarem. Se você puder nos presentear com a sua presença e com as suas palavras, fica aqui o Se nosso Deus quiser. agradecimento e o nosso Obrigada. carinho. Fica com Deus. Assim seja. Obrigada. Obrigada a você. Então, nós vamos, todos nós agora, colocarmos um copo de água aqui ao nosso lado, fecharmos os nossos olhos, respirarmos fundo, entrarmos e continuarmos em sintonia com a nossa irmã que nos trouxe essas palavras tão lindas, com a equipe do Dr. Bezerra de Menezes e da Virgem Santíssima,
que foram por ela invocados para a proteção física e espiritual de todos nós. E pedir que esses espíritos venerandos derramem sobre esse vasilhame de água todas as energias espirituais necessárias para dar-nos o reequilíbrio, a saúde e a vitalidade. E vamos sentir o abraço dos nossos anjos guardiões, imantando o nosso corpo e o nosso ser daquela paz que o Cristo nos veio dar, que é a sua paz e não a paz do mundo. Encerremos a nossa conversa fraterna de hoje, agradecendo a Jesus por esse momento de prece, de aprendizado e de amparo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, e ajuda-nos a perdoar aqueles que foram os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que Jesus nos abençoe e nos permita encerrar mais o estudo da noite, dizendo graças a Deus. Graças a Deus. Fiquem com Deus todos vocês. Até a próxima quarta. Um beijo no coração e vamos continuar como ela falou. Perseverantes e fazendo a nossa parte, porque se nós curamos nós ajudamos a curar o mundo, não é assim? Isso. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Amém. Amém.